Olá pessoal do segundo Super, aqui é o professor Vinícius. Estamos aqui mais uma vez para corrigir a tarefa do professor Phelps. Dessa vez é o módulo 58, vamos falar de independência dos Estados Unidos, página 139. Então vamos lá, vamos começar a corrigir essa tarefa. Então o primeiro exercício da tarefa é o exercício 7. Alex de Tocqueville, nobre francês que viajou pelos Estados Unidos e relatou suas impressões em seu livro A Democracia na América, de 1835, assim se referiu à sociedade norte-americana. Os colonos americanos exerciam, desde o início, direitos de soberania. Nomeavam seus magistrados, concluíam a paz, declaravam a guerra, promulgavam as leis como se sua fidelidade só fosse devida a Deus. Nas leis da Nova Inglaterra, encontramos o germe e o desenvolvimento da independência local, que é a mola da liberdade americana de nossos dias. Então, a questão A. Identifique uma característica da colonização inglesa na América que possibilitou aos colonos o desenvolvimento da independência local. E a letra B. Explique uma motivação para a declaração da independência dos colonos americanos na década de 1770. Então aqui você pode colocar várias coisas na letra A, né? Identifique uma característica, ele pediu só uma característica, você pode colocar, escolher várias aí, né? No próprio texto do Tocqueville tem, né? Por exemplo, nomeação de magistrados, eles podiam declarar guerra, concluir tratado de paz, promulgar leis, essa questão da autonomia que era desenvolvida aí pelos norte-americanos. Então você pode escolher uma dessas características e colocar aí, né? Eu coloquei aí um texto com várias dessas características. Você pode dar uma lida e pode escolher a melhor, aquela da sua preferência, tá? Olha lá, funcionários eram nomeados pela autoridade popular, mesmo nas colônias reais como a Geórgia, a Virgínia, eles desenvolveram assembleias, né, compostas por representantes, por homens livres, que levou ao que a gente conhece como self-government, ou autogoverno nas 13 colônias, ok? Na questão B, explique uma motivação para a declaração da independência dos colonos americanos. Então, também uma motivação. Você pode colocar aí a da sua preferência. Então, pode colocar desde lá da Guerra dos 7 Anos, né, a vitória sobre os franceses. Isso, o apoio das 13 colônias à Inglaterra, a metrópole, né, acabou gerando um problema para as 13 colônias, porque as tropas inglesas presentes nas 13 colônias passaram a incomodar, e principalmente porque a Inglaterra passou a fazer uma pressão por fiscalização, por taxação cada vez maior nas 13 colônias, como se estivesse cobrando o preço da guerra para as 13 colônias. Então, cada vez mais cobrando impostos, não permitindo, por exemplo, que as 13 colônias ocupassem os territórios dos Apalaches, foi cobrada a participação das 13 colônias nessa guerra, né? E os norte-americanos, não podiam fazer parte do parlamento, então, do parlamento inglês. Então, essas são as motivações aí para a declaração de independência dos Estados Unidos. Você escolhe uma delas e coloca aí, ok? Próxima questão, a questão de número 8. Ela é uma questão fechada. Pode-se dizer que o ponto de partida do conflito entre as colônias inglesas na América do Norte e a Inglaterra, que levou à criação dos Estados Unidos em 1776, girou em torno da reivindicação de um princípio, de uma prática que tinha uma longa tradição no parlamento britânico. Trata-se do princípio e da prática conhecida como nenhuma tributação sem representação. Então aí temos a alternativa B, a gente já vinha falando isso na questão anterior. Então após a Guerra dos 7 Anos, esse foi um problema, né? Porque a Inglaterra passou a cobrar, taxar lei do selo, leis intoleráveis, e
os norte-americanos não tinham representação nenhuma, não tinham como, vamos colocar assim, se defender dessas taxações. Eles passaram a cobrar isso e falaram, não, nós não vamos pagar sem ter representação. Então, nenhuma tributação sem representação, portanto, alternativa B. Depois nós temos a questão de número 9. É um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Consideramos evidentes as seguintes verdades: que todos os homens foram criados iguais, que receberam de seu Criador certos direitos inalienáveis, que entre eles estão o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Esta passagem da declaração realizada pelo Congresso da Filadélfia denota o que, gente? A característica iluminista, liberal, né? Isso vem lá do John Locke, do liberalismo. Então, é uma característica que vem dos iluministas. Portanto, a alternativa B, a utilização de categorias do direito natural racional no contexto das ideias do iluminismo. Próxima questão, a questão número 10. Nas leis da Nova Inglaterra encontramos o germe e o desenvolvimento da independência local. Na América, pode-se dizer que o município foi organizado antes da comarca, a comarca antes do Estado e o Estado antes da União. Letra A. Cite duas características da colonização da Nova Inglaterra. E a letra B. Com base no texto, explique por que a Constituição dos Estados Unidos estabelece o sistema federativo. Então, cite duas características. Você também pode escolher aí, coloquei algumas, né? A formação veio a partir da ocupação, que muita gente chama lá de colonização de povoamento, né? O minifúndio, então ocorreu uma boa distribuição de terra, do trabalho livre e do comércio e do mercado interno, comércio interno, ok? Escolhe duas características e coloque. Na letra B, com base no texto, explique por que a Constituição dos Estados Unidos estabelece o sistema federativo, né? Então, ali no próprio texto, vamos voltar no texto, ele fala que o município foi organizado antes da comarca, a comarca antes do Estado, o Estado antes da União, né? Então, essa estrutura, ela é inversa, né? Não se organizou primeiro o Estado, a União, para depois se organizar o restante. Não, primeiro foi organizado a partir da ocupação as cidades, para depois se organizar as coisas maiores, né? Então, primeiro a comunidade surgiu e depois o regime organizacional. Então, por isso os Estados Unidos estabeleceram um sistema federativo, ok? O exercício 11. O sangue dos que foram chacinados, a voz lamentosa da natureza gritam, é hora de separarmos. Mesmo a distância que Deus colocou entre a Inglaterra e a América é uma prova forte e natural de que a autoridade de uma sobre a outra não era vontade dos céus. Um governo nosso é um direito nosso. Portanto, o que queremos? Por que hesitamos? Da parte da Inglaterra não esperamos nada, a não ser a ruína. Nada pode resolver nossa situação tão rapidamente quanto a declaração de independência, aberta e feita com determinação. O documento anterior expressa algumas das ideias que pouco mais tarde estariam contidas na Declaração de Independência das 13 colônias da América do Norte. Então, a letra A. Apresente dois fatores que tenham contribuído para a independência das 13 colônias. Isso aqui a gente já viu lá no começo também, no exercício 7. Aqui eu reduzi ele, coloquei só dois fatores, mas se você quiser colocar outros, volte lá na questão número 7 e você vai ver outros fatores. Então, principalmente aí, né, gente, a crescente pressão fiscalista da Inglaterra, né, aqueles impostos, aquelas taxas que a Inglaterra colocou principalmente após a Guerra dos 7 Anos, e a influência dos pensamentos iluministas, sobretudo do liberalismo. Tá? Na letra B, relacione a frase "um governo nosso é um direito nosso" com as ideias que fundamentaram o processo de independência das 13 colônias. Né?
Então, eu coloquei ali para vocês. Ó, o processo de independência das 13 colônias teve como ponto de partida o interesse das colônias do norte em assegurar o quê? O que é a chave do negócio aí? A autonomia. Lembra que a gente falou lá do self-government, do autogoverno? Pois é, as colônias do norte queriam manter essa autonomia, não queriam fazer parte de um sistema colonial, de um pacto colonial, como outras colônias da América. Portanto, ela queria manter essa autonomia. Então, o ponto de partida para a independência dos Estados Unidos foi justamente essa questão do governo nosso, direito nosso, a questão da autonomia. E por último, a questão número 12, tá? Também é um trecho aí da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Consideramos que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade, que para garantir esses direitos são instituídos entre os homens governos que derivam os seus justos poderes do consentimento dos governados, que toda vez que uma forma qualquer de governo ameaça destruir esses fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la, e instituir um novo governo, assentando a sua fundação sobre tais princípios, organizando-lhe os poderes da forma que pareça mais provável de proporcionar a segurança e felicidade. Sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos, é correto afirmar, mais uma vez, gente, a questão do iluminismo, do liberalismo, lá que vem lá do John Locke, né, que está na alternativa C. Sua formulação foi baseada no ideário liberal iluminista e acabou influenciando outros movimentos políticos na América e na Europa, como a Revolução Francesa, os processos de independência na América Espanhola e até o do Brasil. Então é isso, bons estudos e a gente se vê. Abraço.